Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui hoje para darmos continuidade ao estudo do livro de Romanos. Hoje a gente vai entrar no capítulo 8, onde a gente vai estar encerrando o subtítulo de santificação. Nós falamos sobre a pecaminosidade dos judeus e dos gentios, falamos da salvação que Deus providenciou para os judeus e para os gentios. E no processo de falar sobre salvação, nós dividimos em duas partes, sobre justificação e santificação. A santificação encerra hoje, onde nós tratamos do capítulo 6, 7 e 8. Do capítulo 6, a gente falou sobre a destruição do domínio do pecado. E no capítulo 7, uma vez tendo sido destruído o pecado, a gente tratou sobre a luta permanente contra este pecado. E hoje, no capítulo 8, a gente vai tratar sobre a vida no Espírito. E depois, para a próxima semana, haverá uma nova etapa do estudo, que é 9, 10 e 11, que vai falar sobre a importância, os papéis de judeus e gentios na história. No capítulo 9, 10 e 11. Okay? Convido vocês a fazerem uma imersão agora comigo na Palavra de Deus. Vamos imergir, como a gente falou, no capítulo 6, fazemos uma imersão, mergulhar profundamente para descobrir as riquezas mais profundas de conhecimento que a palavra tem para nós. E a gente só consegue fazer isso quando a gente mergulha, não faz uma leitura superficial. Ok? Vamos mergulhar agora na palavra de Deus. Capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado, do Espírito, da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ora, de novo ele fala em lei? Não fiquei livre da lei? Não, a lei aqui é a lei de Cristo. Lembra quando Jesus tratou sobre o novo mandamento? Ele falou, um novo mandamento vos dou. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele tratava sobre os aspectos da lei no ouviste o que foi dito. E depois ele trazia um novo ensinamento. Eu, porém, vos digo. Mas depois ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, o próprio ato de amar o irmão, amar o próximo, é o cumprimento da lei de Cristo, o cumprimento da lei do amor de Cristo. Então, o problema não está na lei. A lei é boa. Paulo vai falar que a lei é boa, é santa. O problema não está na lei. O problema que a gente vai, inclusive, resolver hoje, esse problema foi resolvido no capítulo 7 e 8, a gente só vai tocar nele, por que da diferença entre lei e graça. Aliás, o texto vai falar isso agora. Então o problema não está na lei, não tem problema você falar que nós estamos na lei de Cristo, não há problema nenhum nisso. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, porque ela é maior. Ela sobrepõe a lei do pecado posta por Adão. Porquanto o que fora impossível à lei, agora a gente vai tratar da impossibilidade, da diferença de lei e graça, lembra? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma, no que estava doentia, enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Para a gente ter um esclarecimento melhor, um entendimento melhor do que Paulo diz no verso 3, a gente vai ser obrigado a voltar na última aula, a aula anterior, do capítulo 7, verso 8 e 9. Vamos reler. Porquanto, o capítulo, verso 3 que vemos agora, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma, ok? Ou seja, enfraquecida, a lei estava enfraquecida, é o termo usado inclusive na NVI, enfraquecida pela carne, ok? Vamos ver o verso 7 e 8, que foi visto semana passada, verso 8 e 9, do capítulo 7. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei estava morto para o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, sobrevindo a lei, reviveu o pecado. Quando diz outrora, anteriormente eu estava
outrora sem lei eu vivia, não era uma vida sem pecado. Ele era uma vida sem a consciência do pecado. Porque semana passada, no capítulo 6 também, foi tratado sobre isso, de que, havendo lei, revela o pecado. Mas e aí? Eu vou viver então numa vida pecaminosa? Não. O processo de Deus de salvação para nós é que uma vez que o Espírito entra em mim, e faz o processo de salvação, de transformação, de conversão, eu passo a ter o esclarecimento daquilo que é certo e errado. É o que Paulo está tratando aqui agora. Só que a lei, o máximo que ela podia fazer é revelar isso. A fraqueza da lei estava em que ela não solucionava este problema. Aí está a grande diferença da graça. Este problema será muito dito e solucionado lá em Hebreus, quando vai falar que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício único, portanto perfeito. Perfeito porque ele é único. Porque para a lei, o cidadão da lei tinha que sacrificar anualmente a vida toda para a purificação de seus pecados. Então a lei não tratava da culpa. Eu permanecia com culpa. Eu era culpado diante de Deus. Então, o cidadão da lei, ele tinha o esclarecimento do pecado e aquilo não solucionava o seu problema. É a luta de Paulo. Por isso que ele diz aqui, outrora sem ela, eu vivia, mas vivia uma vida despretensiosa, sem os propósitos de Deus, sem a consciência plena. Esse tipo de vida não é a vida que Deus quer para nós. Mas sobrevindo a lei, o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Porque há um entendimento de que você morre. A lei, o fim da lei, na verdade, é a morte. Então, aqui diz para mim que a lei ela não soluciona o problema do pecado e a culpa permanece. Então, quando Paulo trata aqui no verso 3, voltamos agora ao verso 3 do capítulo 8, porquanto o que fora impossível à lei, está dito lá, é impossível porque, uma vez que ela entrou em mim, a lei entrou, o cidadão da lei, da antiga lei, tinha consciência do que era pecado, mas não podia se livrar do pecado. Né? Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma, enfraquecida pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho. Aí então, Deus, aqui entra a solução perfeita de Deus. Olha a solução. Sabendo que a lei é imperfeita, a solução de Deus perfeita está aqui. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, em semelhança de, semelhante. Ele não veio em pecado. Havia apenas uma semelhança nossa. Deixando ele a sua glória, ele habitou em carne, ele de fato ele se encarnou, mas não havia pecado nele. Por isso ele se trata de semelhança, em semelhança de carne, porque a minha carne é pecaminosa, mas Jesus não era pecaminoso. Não havia pecado em Jesus. Ele era sem mácula. Por isso que Paulo faz questão de enfatizar, enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, apenas semelhança, mas não havia nele pecado algum. No tocante ao pecado, aquilo que podia ser tentado, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. E por vir em semelhança de carne pecaminosa, ele podia ser tentado. Como foi. Ok? Interessante que também a NVI coloca aqui para mim a semelhança de homem pecador. Jesus veio como semelhança de homem pecador. Sendo tocante ao pecado, é semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Ele veio como semelhança de homem pecador, como oferta em pecado. Lembra que ele fala, eu venci o mundo? Ele venceu na carne. O incentivo que ele nos dá é que, estando ele na semelhança de homem, de carne pecaminosa, ele venceu o mundo. E nos dá um incentivo e a promessa de que eu também posso vencer o mundo. Porque Paulo vai falar hoje aqui dessa junção, dessa união, que já foi tratada já a partir do capítulo 6, porque a gente está tratando sobre santificação, da união entre Cristo e o crente.
Uma vez que eu, estando unido a Ele, eu não penderei para o pecado, penderei para a carne, que é o que a gente vai tratar agora. A gente está tratando sobre o pendor do espírito. Ok? Vamos dar prosseguimento ao que ele fala sobre isso agora. A fim de que o preceito da lei, ou seja, a fim de que o mandamento da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, os que pendem para a carne, né, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou seja, a inclinação da carne, dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. O verso 11 aqui, esse se aqui, é já que o Espírito habita em vós, é a certeza, já que o Espírito habita em vós, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, não é uma questão de dúvida, mas de certeza, ok? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ele vai agora aprofundar um pouco mais sobre essa questão do corpo mortal. Se Cristo me habitou, o meu corpo é mortal ou não? Eu não estou com ele aqui? O meu espírito não habita este corpo? O que significa este corpo mortal? Ele vai esclarecer um pouco mais. Na medida que ele for caminhando, a gente vai ver que Paulo vai esclarecendo melhor sobre o seu pensamento acerca disso. Ok? Vamos ao capítulo 12. Desculpa, o versículo 12. E assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Uma vez que o Cristo habitando em mim, o meu corpo se torna morto, ou seja, não há inclinação para o pecado, para a carne, é neste contexto, não há dívida minha em relação a isso. Nós não somos devedores à carne, é isso que ele quer dizer. Nós não somos devedores mais à carne. Antes havia dívida, pesava a dívida e a culpa sobre nós. Mas uma vez libertos pela lei do amor, a lei do Espírito, não sou mais devedor, disse Paulo. Irmãos, nós não somos mais devedores. Não há mais dívida da carne em relação a isso. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, o desejo da carne de pecar, ele é morto. Se vivermos conforme o Espírito, andarmos na lei do Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. De novo ele faz alusão lá à escravidão, que éramos escravos por causa do pecado de Adão. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Deixa eu ver Gálatas com vocês. Esse conceito vai se repetir em Gálatas. Olha só o que diz Gálatas,
capítulo 4, versos de 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Olha que fantástico, é a mesma coisa que ele vai dizer aqui. Que vamos prosseguir. O próprio Espírito, voltando ao verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, exatamente o que ele vai dizer aos Gálatas. Somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Eu quero voltar aqui, então, que esse verso 15 ele é importantíssimo. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebêssemos de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. Abba, Pai, Abba é uma expressão aramaica que denota intimidade, profunda comunhão. Interessante que recebemos o espírito de adoção. Lá em João, capítulo 1, fala que Jesus foi rejeitado. O Verbo, quando se encarnou, foi rejeitado. Mas ele diz lá, mas a todos quantos o receberam, o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Este é o princípio. Alguns afirmam que todos são criaturas. De fato, somos filhos de Deus no sentido de que ele é o Pai como Criador. E isso a humanidade toda é. Mas essa filiação aqui, e quando ele conclui dizendo que gera em nós um clamor para Deus de Abba, Pai, ou seja, de profunda intimidade, profunda comunhão, evidentemente que está tratando de uma outra filiação. Exatamente a filiação de que João, no capítulo 1, falou. É aquela filiação que entra como justificação. Todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Esse tipo de filiação só se ganha, só é atribuída através do poder de Deus. Pelo poder de Deus, nós somos feitos filhos de Deus. E ele coloca aqui, faz a colocação da adoção, porque também isso vai ser... isso há uma analogia acerca de Israel também, como filhos adotivos. Ok? Porque ele vai fazer mais abaixo, caminhando nos versos mais abaixo, a gente vai ver que a gente vai ser obrigado a ir ao Gênesis capítulo 1, onde a filiação ela é posta por terra ali como filhos obedientes. Porque para ser filho tem que ter obediência. Todos são criaturas de Deus. De certa forma até são filhos de Deus no sentido de que Deus é soberano, cria e cuida de todos. Isso aí não tenha dúvida. Mas a filiação de Paulo, volta a dizer, é uma filiação operada pelo poder de Deus, operada pelo poder do Espírito, que torna você filho. É uma filiação que inicia-se lá no capítulo 5 sobre justificação. Você se torna justo, você se santifica para ser filho. Agora ele conclui como filho. E essa filiação, ela te gera, ela leva você a ter uma intimidade, uma comunhão tão profunda de Deus que ele coloca numa expressão Abba, do aramaico, que melhor significa isso, né? Que expressa o melhor significado para isso que a gente está dizendo. Olha o que ele diz no verso 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Uma vez você clamando com um clamor íntimo, de profunda comunhão, aí então o Espírito, já houve a operação de Deus na tua vida, agora o Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. Olha o processo a seguir que tem. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu acho legal que tem uma pregação de Nicodemos, pastor Nicodemos, que ele fala que
que não é somente o testemunho do Espírito, mas é o teu testemunho dado no teu dia a dia. O teu caminhar com Deus no teu dia a dia confirma, testemunha também de que você é filho de Deus. Testemunha esse clamor de Abba Pai. Isso é testificado pelo Espírito e pelo teu testemunho do dia a dia. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. É interessante que o mesmo Nicodemos, nessa mensagem, ele coloca esse se aqui não seria uma condicional, o correto já que somos filhos, somos também herdeiros de Deus. Já que somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como Cristo herdou todas as coisas, nós herdaremos com Ele. Essa é a promessa. De novo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Já que com Ele sofremos, que aqui já é certeza. Não é a dúvida se sofremos. Não, nós sofremos. Já que sofremos, como diz Nicodemos, né? Já que sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. É o sofrimento que leva para a glorificação. Vamos prosseguir aqui no verso 18, que vai falar sobre os sofrimentos. O nosso sofrimento presente nesta vida não se comparam com a glória que há de vir, prometida por Ele. Eu vou ler com vocês antes 2 Coríntios 4,17. Vamos lá para 2 Coríntios 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É exatamente o conceito que Paulo vai tratar para a gente agora. Olha só. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha que coisa interessante aqui, meus irmãos, que Paulo acaba de afirmar nesse texto que a gente leu agora. Promessa. Promessa que tem seu início na certeza de que, como filhos de Deus, herdamos em Cristo. Nós somos herdeiros não só do seu sofrimento, mas também como da glória de Cristo. A herança dos sofrimentos de Cristo nos leva para a herança da glória de Cristo, por isso nós somos tidos como co-herdeiros com Ele. Por isso que nós lemos lá 2 Coríntios 4,17. É interessante que Paulo faz uma afirmação aqui, né, da natureza, inclusive sendo reconstituída. Ela diz até que hoje, no momento, no presente século como nós vivemos, a natureza ainda geme, né? A natureza caída, na verdade, né? A natureza caída, ela aguarda com grande expectativa, diz o texto aqui que a gente acabou de ler. Olha só, a ardente expectativa da criação, ou seja, a natureza caída aguarda ardentemente. Aguarda o quê? A revelação dos filhos de Deus.
Mas nós já não somos filhos de Deus? Já não foi colocado que nós somos filhos de Deus? Como é que é agora? Agora é interessante porque ele aqui está apontando para um momento escatológico. Momento em que, na verdade, haverá uma mudança na nossa natureza. Somos filhos de Deus, mas nós seremos glorificados. Lembra que no verso 17 ele encerra que seremos também glorificados com Ele? Então aqui ele vai de maneira mais clara falar sobre isso. Haverá a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. Ela ainda está sujeita à vaidade. A vaidade aqui é submetida à inutilidade. Mas ele fala aqui que ela não fez isso voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Foi o pecado de Adão. Quando Adão pecou e Deus houve sentença para Adão, houve sentença para a serpente, para a mulher e para Adão. E na sentença de Adão, a terra foi amaldiçoada. No pecado original lá de Gênesis 3, a mulher não foi amaldiçoada, o homem não foi amaldiçoado, mas a terra foi amaldiçoada e Satanás foi amaldiçoado. A serpente foi amaldiçoada. Né? De maneira que é o que Paulo está colocando aqui. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas fomos nós que a colocamos nessa condição. E uma vaidade que é submetida à inutilidade. Isso me lembra de Salomão em Eclesiastes, quando ele fala que tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. É uma conclusão que ele chega depois de longo tempo, de longos anos, de longa experiência vivida. Ele viveu tudo que você possa imaginar que um ser humano pode viver, sendo ele inteligente, né? Sábio, mais que inteligente, ele tinha sabedoria de Deus. E toda a riqueza do mundo na época, era o homem mais rico e sábio do mundo daquela época. E tendo tudo isso, ele alcançou muita coisa a mais, e exatamente o que ele alcançou a mais que fez com que ele chegasse a esta conclusão, que tudo era vaidade, ou seja, tudo era inútil, e é o que diz aqui, sujeito à vaidade e inútil, porque na verdade o ser humano fez do planeta, fez da Terra aquilo que de fato ele faz com a sua própria vida. Tira o ser humano, a natureza ela se recompõe. Repare o que está acontecendo agora com essa pandemia, e a gente já viu algumas imagens de a natureza se recompondo, revivendo, sem a ação do homem, voltando a ser natureza, ou seja, entrando no seu ciclo natural. Impressionante. Vimos a imagem dali da praia de Icaraí, que é uma praia bem suja. Eu passo lá de vez em quando, por força do trabalho, eu vejo aquela praia suja, água suja, né? Tem dia que ela está mais suja, tem dia que ela está mais limpa, mas tem imagem mostrando ela está cristalina, está caribenha, como fala, né? E também a Baía da Guanabara, limpinha, água limpa. Porque o homem não está ali. Então, retirando a ação do homem, a natureza ela se recompõe, ela tem forças para se recompor, mas ainda assim ela é uma natureza caída. Ela está dentro da imperfeição, como um ser humano com o corpo mortificado, como Paulo fala, né? Em pecado, é caído, está caído. E ele fala que esta criação, ela também geme para o grande e glorioso dia do Senhor Jesus. O dia glorioso do Senhor Jesus é o dia do seu retorno. O dia em que haverá a revelação dos filhos de Deus. Aí então nós seremos revelados de forma perfeita. Haverá então a totalidade desta perfeição. Então Paulo está apontando aqui para um momento escatológico. É interessante que é uma promessa. Uma promessa que nós herdaremos uma terra restaurada. Uma terra não no estado em que ela está hoje, um estado caído, deplorável. Mas Deus
restaurará a terra, como restaurará a minha vida. Este corpo não será o corpo que habitará no estado de glória, haverá um corpo glorificado, conforme 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Deus sempre dando promessa para o seu povo. Me faz lembrar também das igrejas do Apocalipse. Eram 7 igrejas, lembram 7 igrejas do Apocalipse, logo no início da carta? 2 receberam elogios. Principalmente Filadélfia foi a mais elogiada, mas Esmirna também recebe. Todas elas recebiam, menos Esmirna e Filadélfia, não receberam repreenda. Mas, reprimenda. Não receberam reprimenda. Mas todas as demais foram repreendidas. Eu gostaria de ver com vocês aqui a promessa que Deus faz para Esmirna e Filadélfia. As 5 receberam reprimendas e receberam promessas. Todas recebem promessas. Deus repreende seu povo, mas ao mesmo tempo dá promessa. Mas Esmirna e Filadélfia não foram repreendidas. Engraçado, mas elas tinham 2 coisas interessantes. Elas tinham 2 coisas que ninguém quer em suas igrejas. Olha só. Esmirna, verso 9 do capítulo 2 de Apocalipse. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Esmirna era pobre. O povo hoje quer ser rico. A tua pobreza, mas entre aspas, desculpa, entre parênteses, mas tu és rico. Ela era pobre, materialmente falando, mas Jesus estava falando para ela, mas tu és rico. Há uma riqueza incomparável que o mundo, por mais que ele acumule, ele jamais terá isso. É a riqueza espiritual, é a riqueza do emocional, é a riqueza do interior, do íntimo. Ela era pobre, mas diz Deus, tu és rica. E Filadélfia, a igreja que também que não recebe reprimenda, é uma igreja elogiada, sabe o que ela tinha também? Ela era fraca. Olha que coisa interessante, ela era fraca. Olha só, verso 8 do capítulo 3. Conheço as tuas obras, assim como Deus conhecia as obras lá de Esmirna, que era pobre, coitadinha. Eis que tenho posto dentro de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja fraca. E, no entanto, Deus fala para ela, tu és forte. Tu és forte. De maneira que este é o Deus que trabalha com a inversão de valores. Fraqueza e pobreza ninguém quer ter. Mas foram as igrejas elogiadas, as mais elogiadas, porque possuem exatamente isso. E aqui, o apóstolo Paulo está trabalhando com a perspectiva de uma nova restauração. Promessa de que o mundo será restaurado, a natureza será restaurada, junto com os filhos de Deus. E o verso 23 diz, e não somente ela, a natureza, mas também nós, que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito. Nós temos os primeiros frutos do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. A real adoção de filhos. A perfeição desta adoção. Nós já fomos adotados. Somos filhos adotados. Mas aqui está apontando para um momento escatológico. Ou seja, a real adoção de filhos sem pecado. Em estado de perfeição. A redenção do nosso corpo, diz ele. Aí então iniciar falando sobre a esperança. Então eu queria que a gente extraísse desse texto uma reflexão muito importante que a gente vem tratando disso aqui. Que o real valor da vida não está em você se fixar nela. Muito pelo contrário. O real valor da vida não está em você atribuir valor para a sua vida como referencial aquilo que o mundo coloca, que é ser forte e ser rico. Seguindo aqui, já que Paulo vem falando do Espírito, né, temos as primícias do Espírito,
Olha o que ele começa então, estamos já quase terminando, tá? O verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Olha só, nossa fraqueza, na nossa tribulação. Não fazemos apologia a sofrimento, a dor, porque quem é adepto da teologia da prosperidade critica quem não concorda com eles, dizendo, se você não gosta muito de pregar sobre fazer apologia a sofrimento, a dor, criam em cima disso uma teologia. Não é verdade. Está na palavra, é bíblico. Né? Sofrimento, tribulação, são coisas inerentes à vida humana. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Por que não sabemos orar como convém? Porque nós não temos a dimensão toda na nossa mão, na nossa visão. Nós não conseguimos enxergar o quadro como um todo. Nós temos uma visão muito linear do tempo. Nós somos temporais. Deus é atemporal. A nossa visão é muito estreita. Mas graças a Deus, pela misericórdia dele, sendo nós, seres humanos, que não temos o conhecimento na mão, e sendo extremamente limitados, linearmente falando, essa é a visão que temos, nós não temos uma visão de um quadro todo, e nós não sabemos orar como convém. Esse é o motivo, que nós não sabemos. Paulo vai falar mais tarde, pedis mal, nós pedimos mal. Até o nosso pedido a Deus, aliás, nós somos pedintes demais. Até o nosso pedido a Deus, nós pedimos mal, porque, diz ele, pedem para o próprio deleite. Nós pedimos para a nossa satisfação física, financeira, saúde. Nós só pedimos essas coisas. Então, diz aqui, não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, esse mesmo Espírito que vem trabalhando o tempo todo, falou sobre, que nós temos dele a primícia, as suas primícias, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos inexprimíveis aqui não tem nada a ver com falar em língua, tá, gente? Com dom espiritual, não tem absolutamente nada a ver. Intercede por nós de maneira sobremaneira. E por que ele faz isso? Olha o que diz o verso 27. E aquele que sonda os corações, Deus, sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Está pronto. Vê? A soberania de Deus. Conhecendo o nosso íntimo, sabendo da nossa real necessidade. Olha o que ele diz. Ele que sabe de tudo, sabe qual é a mente do Espírito. Ele conhece a mente do Espírito Santo. Então o Espírito intercede por nós conforme a vontade estabelecida, a vontade soberana estabelecida do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Não é segundo nem a sua própria vontade, mas o Espírito, sabendo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Então, meu querido, nós não sabemos orar como convém mesmo. Porque o próprio Espírito ora conforme Deus quer. O próprio Espírito intercede, Espírito Santo, intercede conforme Deus quer. Então aqui você tem a soberania de Deus no controle das minhas orações. Então a minha oração, a oração sadia, é aquela que vem de Deus, passa por mim e volta para Deus. Passa por mim e volta para Ele. Seguindo no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante que também aqui, eu estava vendo realmente uma mensagem do Nicodemos, do pastor Nicodemos, onde ele coloca isso também. Ele até afirma que não somente o Espírito intercede por nós, mas tudo coopera para o nosso bem. O Espírito intercede a nosso favor para o nosso bem. Mas também todas as coisas cooperam. Deus trabalha com todas as possibilidades. E o bem aqui não é um bem-estar físico.
ok? É o bem que me aproxima cada vez mais da minha semelhança com Cristo. As coisas ruins que podem acontecer comigo, o infortúnio, tudo que você puder, mas todas as coisas boas e ruins, riqueza e pobreza, o ter e o não ter, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Todas cooperará para o meu bem, para o enriquecimento espiritual, para o meu engrandecimento com Deus. Fará com que o meu espírito cresça na comunhão com Deus. Por quantos que de antemão conheceu, porque os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não vou entrar aqui na questão da predestinação, isso vai ficar para depois. Acredito que o Bruno que vai tratar disso a partir do capítulo 9. Ok? Entende-se aí, alguns acham que o predestinou é porque Deus, na sua presciência, sabendo o que ia acontecer, ok? E o outro que não, Deus soberanamente foi lá e predestinou. Isso aí é assunto para o meu querido irmão Bruno. Ok? E de maneira que é isso. A partir do verso 31, é praticamente uma doxologia, né? Eu chamo de doxologia porque ele é um hino realmente. Vamos ler apenas para encerrar, né? Para a gente poder fazer a leitura completa. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? À vista destas coisas, de tudo que nós aprendemos até aqui. Ele está encerrando o tema santificação. Aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aqui, não fica preocupado por nada, não. Ele conhece as nossas fraquezas, sabe das nossas necessidades. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Olha só aqui. É Deus quem o justifica. Meu irmão, se Deus fechou contigo, fique tranquilo, repouse. Repouse. Nada te acontecerá sem que Ele permita. Quem intentará a acusação? Não tem mais acusação. O diabo vai acusar? Outra pessoa vai te acusar? Se você já é justificado? Isso aqui é a certeza que Paulo dá para você. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. E antes, mais ainda, quem ressuscitou. E está à direita de Deus. E também intercede por nós. Repara, meu irmão, que há um conjunto de plano de Deus que vai desde o Gênesis até a eternidade toda. E tal plano foi criado na eternidade, muito antes de haver planeta, muito antes de haver universo. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso é uma afirmação minha. O crente tem que ter essa afirmação. Ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. Isso é uma posição sua. Você não tem só essa garantia dada por Deus, mas é você quem tem que dizer isso para si mesmo. Você tem que ter essa convicção. A convicção de que nada te separará. Eu trabalharei com esta possibilidade de que nada me separa. E eu vou trabalhar com isso. E eu vou colaborar para que isso aconteça. Na minha vida. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus por isso. Mas isto é uma posição que eu tenho que tomar. Eu tenho que assumir. Eu tenho que ter consciência e crença, fé, de que nada me separará do amor de Deus. Nem mesmo eu sou capaz de me separar do amor de Deus. Porque se Ele fechou comigo, como Ele diz aqui, se Ele não poupou nem seu próprio Filho por amor a mim, antes entregou,
Ele não vai nos dar graciosamente todas as coisas. Então eu me repouso debaixo desta promessa. E eu caminho na vida cristã desta forma. A igreja de Cristo caminha assim, de que nada tirará ela da graça. Você pode cair, você pode fraquejar, você pode pecar, mas ainda assim você não perde a qualidade de filho de Deus. Filho, conforme foi ensinado aqui. Chamado para ser filho. Todo aquele que crê, você é filho de Deus pelo poder de Deus. Lembre que João escreveu no primeiro capítulo lá, na encarnação do Verbo. Portanto, é pelo poder de Deus. Todos aqueles que creram foram feitos filhos de Deus pelo poder dele. Portanto, nada te tira da graça, meu irmão. Nada te tira da graça. Nem mesmo o que você faça de mais horrível te tirará da graça. Porque Ele graciosamente te reerguerá, te levantará e colocará no local mais alto possível. De maneira que, até enquanto você caminhar nesta vida, caminhe com esta certeza de que o único destino que você tem daqui para frente é a eternidade com Deus. O teu destino é habitar num corpo glorificado. O teu destino é transformar-se num filho de Deus absoluto, de maneira absoluta, perfeita, sem mácula. Isso se dará lá, na eternidade, na glória com Cristo. Esta é a promessa de Paulo e eu quero que você se deleite nisso, que você se refrigere nisso, que você se conforte nisso, que você dê valor a isso. Dê valor a isso. Você é filho de Deus. Você serve a Deus. Você não serve a Mamon. Você não serve a Baal. Você não serve a nenhuma outra entidade. Você serve a Cristo que morreu e ressuscitou por amor a mim, por amor a você. Esta é a esperança da glória, meu irmão. Desculpa, esperança da igreja. Esta é a esperança da igreja. Fique com essa esperança, que eu também tenho que ficar com ela. Que Deus te abençoe, que Deus te faça firmar cada vez mais nesta promessa e andar conforme esta promessa de que nada te separará do amor de Deus. Nem mesmo você, meu irmão. Nem mesmo você. Fique na paz. Um abraço.